superna gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Este 19º domingo do tempo comum, nós vamos rezar juntos o Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versículos 22 ao 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje nos apresenta uma imagem interessante. Jesus que permanece em oração durante a noite. Nós temos que aprender a dar um salto. Noite não é simplesmente noite, mas na linguagem bíblica, a noite é o momento das trevas, o momento da tentação, o momento onde o demônio sai para fazer perder os filhos de Deus. E é justamente nesse momento de maior tentação, de maior sofrimento, de maior dor, que Jesus permanece diante do Pai para buscar ouvir no silêncio, na solidão, aquilo que o Pai tem a dizer. E é significativo também o sofrimento dos apóstolos na travessia do mar. Ali de madrugada, nas 3 horas da manhã, nós vemos os discípulos sofrendo, lutando, porque eles estavam num barco com o vento contrário. Eles estavam sozinhos. Eles não pediram que Jesus viesse auxiliá-los. Mas mesmo assim Jesus se coloca junto deles. Em vez de pedir: "Senhor, fique conosco", eles se assustam, eles se apavoram. Nós devemos tomar cuidado, porque muitas vezes nas tempestades que enfrentamos, muitas vezes nas noites que a vida nos traz, nós caminhamos sozinhos, nós somos autossuficientes, queremos viver sozinhos, achando que temos a resposta de tudo. Hoje, o Evangelho nos ensina a clamarmos a Deus que permaneça conosco nas noites, nas tempestades, nos sofrimentos, nas angústias. Dessa forma, peço que você junto comigo reze, pedindo, clamando que
que Jesus venha habitar no barco da nossa vida, para que diante das lutas, das tempestades, da escuridão, nós não nos cansemos sozinhos, mas tenhamos ao nosso lado a companhia de Jesus, que deseja passar por cada tempestade ao nosso lado. Por isso, meu irmão, minha irmã, qual é a tempestade que você enfrenta? Qual é a noite que a tua alma passa? É justamente aí que você é convidado a pedir que Jesus fique, que Jesus permaneça ao teu lado. Rezemos. Ó Jesus querido, Jesus amado, o Senhor que nos ensina a, no momento de tribulação, de cansaço, de escuridão, de noite, de tempestade, a rezarmos. E o Senhor mesmo nos deu o exemplo de aprendermos a parar tudo para ouvir a sabedoria do Pai que nos fala na oração. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha no barco da nossa vida, nas angústias e tempestades que todos os dias enfrentamos. Que o Senhor seja esse amigo que fala, que guia, que permanece, que nos auxilia e nos dá força, que também acalma a tempestade do coração e traz luz para a escuridão que enfrentamos. Desta forma, Senhor, fica conosco e nos ajude nas caminhadas, nas tempestades, que muitas vezes é difícil. Ajuda-nos a enxergar a calmaria, ajuda-nos a enxergar a Tua luz. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.